Oi, gente querida! Obrigada por continuar nos acompanhando. A entrevista de hoje do Apaixonados por Viagem está um top 5 quentíssimo. É um brasileiro que mora há 13 anos em Londres. Gente, as aventuras que esse rapaz fez são inacreditáveis. Quer saber mais? Vem comigo, vem! Oi, gente! Hoje eu estou conversando com um rapaz que tem 37 anos, mas parece um rapazinho muito mais jovem do que isto. Com vocês, um brasileiro que mora em Londres. E ele vai conversar conosco sobre apaixonados por viagem. Quem é que não gosta de viajar? Tem viagem para todos os bolsos. É uma questão de organização e vontade real de viajar. Gregório, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Gratidão, gratidão por você ter aceito participar. Me conta como foi essa tua ida do Brasil morar em Londres. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse seu programa. Eu estou lisonjeado. Muito obrigado mesmo. E conversar de viagem é uma das coisas que eu mais gosto. O que aconteceu? No Brasil, eu fiz algumas viagens. Normalmente, eu viajava acampando. Eu nunca tinha muito dinheiro para ir para hotel, para essas coisas, mas eu conseguia acampar em alguns lugares. Já fui para Porto Alegre, para Aracaju, minha família do Maranhão. Mas o meu sonho era viajar por vários lugares do mundo. E eu nunca encontrava uma maneira interessante de fazer isso. E eu lia várias histórias de pessoas que conseguiam fazer umas viagens de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E eu ficava na minha cabeça pensando, como que isso é possível? Como é que alguém vai ter dinheiro suficiente para fazer uma viagem de 6 meses? Ou como é que alguém faz uma viagem de 1 ano? E depois de muita pesquisa, eu descobri que existe uma forma que as pessoas fazem, acho que em português se chama arbitragem geográfica, em inglês é geo arbitrage. Mas basicamente é bem simples o esquema. É você fazer dinheiro em um país que tem uma moeda forte e gastar o dinheiro nos países que têm moeda fraca. E por causa disso, como o seu dinheiro vale mais, você consegue viajar por mais tempo. Então o motivo de eu ter vindo para a Inglaterra, para Londres, foi para chegar aqui, arranjar um trabalho, começar a ganhar o dinheiro em libras e com as libras poder viajar para os outros lugares. E em vez de ficar 1 semana ou 2, eu consegui ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu tinha pensado em ir para alguns lugares, tipo Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia ou até tipo Portugal, Alemanha. E eu comecei a ver quais eram as melhores formas de eu ir legalmente, porque eu sou uma pessoa que eu não sugiro as pessoas irem ilegal, porque vai ter problema e a vida não vai ser tão fácil. Existem vários meios legais de você conseguir chegar nos seus objetivos. Eu não vou listar todos aqui, eu vou dizer o que eu descobri para mim. Meu avô era português, família do meu pai vem de Portugal, família da minha mãe vem do Maranhão. E o que eu descobri? Que hoje em dia já não acontece mais, porque a Inglaterra saiu da União Europeia. Mas eu descobri que se eu conseguisse tirar a cidadania portuguesa por causa do meu avô, eu poderia viajar para a Inglaterra legalmente e morar e trabalhar por aqui. E eu sabia falar um pouquinho de inglês, porque eu tinha feito o curso de inglês aqui. Então era muito mais fácil eu tentar ir para a Inglaterra do que tentar ir para a Alemanha, ou Itália, ou Suíça, ou qualquer um desses países, entendeu? E o plano inicial era tentar juntar dinheiro durante 1 ano. Eu não sei se eu ia conseguir. E depois de 1 ano juntando dinheiro, o meu plano, eu vim com o meu irmão aqui, mas eu estou falando na primeira pessoa, era fazer uma viagem de mais ou menos 1 ano por terra, passando por vários lugares. Só que era a primeira vez que eu tinha saído do Brasil. Ou seja, eu estava com 24 anos de idade, um mundo na sua frente. E apesar de eu ter várias ideias de fazer viagens pela América do Sul, pela Ásia, pela África, pelo leste europeu, quando você está aqui, você quer conhecer o que está aqui. Então, logo no começo, os planos já foram mudando. Porque você morando na Inglaterra, é muito fácil você fazer um bate-volta para Paris, ou para Bruxelas,
ou para Lisboa, ou para Berlim. Andar dentro da Europa, você já estando num dos países da Europa, é muito fácil. Exatamente. E aqui tem um monte de meios de você viajar sem gastar muito dinheiro, que são aquelas companhias chamadas low cost, que é o custo baixo. Em vez de você usar, por exemplo, uma British Airways ou uma Air France, você usa uma Ryanair ou uma EasyJet, que normalmente são muito mais baratos, normalmente não tem comida, mas o preço é muito acessível. Uma outra opção também que eu utilizei aqui brasileiro é muito acostumado a viajar de ônibus. Os ônibus aqui não são tão confortáveis como, por exemplo, o ônibus leito no Brasil. Eles não reclinam tanto, mas é muito barato você, por exemplo, pegar um ônibus e comprar uma passagem de Londres para Amsterdã, que pode durar 12 horas, mas aí você compra o noturno. Então você dorme, quando você acorda, você já está em outro país. Outra estratégia maravilhosa. Sim. Vamos falar das suas viagens ou tem alguma coisa do teu resolver ficar aí que você gostaria de dizer antes da gente começar para as suas viagens? Olha, eu vou começar a falar das viagens, mas é bem rápido o que eu vou falar. Quando as coisas aqui começaram a dar certo, 1 ano se transformaram em 13 e eu ainda estou aqui, porque está funcionando. Apaixonados por viagem com o Gregório, o nosso querido brasileiro que está morando em Londres, que tinha ido para morar 1 ano e está 13 anos. E parece ainda um garotão. E é um garotão, tem 37 anos, está aí. Vamos que vamos, querido Gregório. Sua primeira aventura de viagem como apaixonados por viagem. A primeira que eu vou contar foi uma que, querendo ou não, mudou a minha vida, que foi uma viagem de 2 meses pela Índia. Eu fui com a minha mulher e com meu irmão, então estamos em 3, só que a gente resolveu fazer daquela forma bem raiz e bem mochileira. Cada um foi com uma mochila de mais ou menos 25 litros, que você consegue carregar no máximo 5 quilos. A única coisa que a gente fez foi comprar um voo de ida para Nova Delhi, capital da Índia, e um voo 2 meses depois de volta por Mumbai, e 3 noites numa guest house. Guest house é tipo um pouco melhor do que um albergue, mas um pouco pior do que um hotel, mas é uma opção barata de você ficar lá. E era só isso que a gente tinha. Mas ir para um país milenar, cheio de história, eu quero ouvir isso! Índia ame ou odeie. Não existe uma opção no meio. A maioria das pessoas que eu conheci que foram para lá também é 8 ou 80. Ou amou ou odiou. Só que a maioria das pessoas que odiou não se prepararam para a Índia. Então, simplesmente chegaram lá e acharam que as coisas seriam muito simples. Que, querendo ou não, são simples. Mas se você não sabe o que está esperando, você pode ficar muito... Tipo, é muita informação. São muitas pessoas. É um país com 1,4 bilhão de pessoas. É uma pobreza extrema. Pessoa que vive com menos de 50 centavos de dólar ou $1 por dia, você fica assim, você quer ajudar todo mundo. Então, assim, é um choque cultural muito grande, mas você começa a entender a Índia e respeitar, porque você vê que dinheiro não é necessariamente felicidade. E você começa a respeitar muito mais as diferenças entre as pessoas e pobreza acaba se transformando num conceito muito mais amplo do que podia ser na sua cabeça, não apenas uma pessoa que não tem dinheiro. Eu vou resumir, claro, porque a viagem foi muito grande. Mas o nosso objetivo era, primeiro, começar pelo norte da Índia, passar pelo Rajastão, que é um dos maiores estados que tem lá, onde tem um deserto também, e depois descer para o sul, onde fica perto de Goa, que foi uma das colonizações portuguesas, e a galera fala português, essas coisas. A gente tinha 2 meses, mais ou menos, para brincar com isso. Só que a gente não pesquisou muito sobre o que estava acontecendo na Índia. E quando a gente foi comprar ou ônibus ou trem para ir para o norte, que eram 2 cidades, uma chamada Rishikesh e uma chamada Haridwar. Rishikesh é a capital internacional do yoga. Aí, quando a gente foi tentar comprar as passagens, a galera começou a rir da nossa cara. E a gente não se ligou que tinham 2 coisas que a gente tinha que ter pesquisado e não pesquisou, que eram: uma, em Rishikesh estava acontecendo a Conferência Mundial do Yoga, não tinha mais trem, não tinha mais ônibus, não tinha mais acomodação. E 2, em Haridwar tinha uma coisa que eu nem sabia que existia, mas estava acontecendo um festival chamado Kumbh Mela. Kumbh Mela é um festival espiritual e é o maior do mundo.
ele normalmente acontece em cada cidade, são 4 cidades especiais, místicas da Índia, que acontecem de 12 em 12 anos numa cidade, mas de 4 em 4 anos nesta cidade. E ele atrai entre 10 a 30 milhões de pessoas. Porque imagina que a Índia tem 1,4 bilhão, então isso não é nada. É diferente de você ir num festival de 20 mil pessoas de 100 mil pessoas. Então, novamente, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha acomodação. O que a gente teve que fazer foi... Existe uma opção de viagem lá que é muito interessante, que você aluga um carro e um motorista, que é mais ou menos um guia de viagem, e você paga por quilômetro rodado. E essa foi a opção que a gente encontrou que seria mais barata para a gente, porque a gente viu que a gente não ia conseguir fazer o que a gente queria, ou a gente ia ter que mudar o nosso roteiro inteiro. Então, durante as primeiras 3 semanas e pouquinho, era eu, minha mulher, meu irmão e o Shashi, um indiano, um pouquinho mais novo que a gente na época. Eu acho que eu estava com 26 anos de idade, ele tinha 24. Ele foi levando a gente de carro para tudo quanto é lugar. E era muito doido, porque ele perguntou pra gente: vocês gostam de lugar com luxo? Vocês querem comer comida ocidental? Aí ele falou assim: a gente quer que você leve a gente onde você comeria e nos hotéis que você provavelmente dormiria, mas com um pouquinho mais de conforto, se for possível. Que tipo de comida vocês comiam? Fala. Lá, para começar, é tudo super apimentado. Então, para quem não gosta de pimenta, já tem que respirar fundo, porque mesmo se você falar não quero pimenta, vai ser apimentado. Mas, basicamente, lá você come muito curry, que é como se fosse, eu não sei explicar, mas um bobó de camarão sem camarão. E eles fazem muito um negócio chamado biryani, que é como se fosse aquele pão com ovos que você come, às vezes, num chinês ou alguma coisa. Claro que tem um monte de temperos, tipo cominho, cravo, canela, assim, é uma coisa meio doida. Então, você tem que estar um pouco preparado para o que você vai comer. E outra coisa a maioria da Índia é vegetariana. Então, a maioria dos lugares que você vai comer não vai ter ou carne ou frango, ou carneiro, ou qualquer coisa dessa. Claro que se você for num restaurante ocidental, você vai encontrar essas coisas, mas se você for em qualquer restaurante basicamente indiano, vai ser provavelmente vegetariano. E a comida é incrível. E vocês estavam protegidos por um guia, né, entre aspas, que foi muito leal a vocês, que levou nos lugares que ele iria com um pouquinho mais de conforto. Quer dizer, vocês foram modestos e fizeram tudo muito bacana, né? Muito, muito. Eu vou dar um exemplo de como que foi a ajuda dele. Eu lembro que a primeira vez, antes de a gente sair, de viajar com ele, eu fui num mercado, perguntei quanto é que custavam 4 tangerinas para um cara, ele falou 40 rúpias. Aí eu dei 40 rúpias, que era muito barato, e peguei 6 tangerinas. Só que eu falei, isso foi muito fácil. Tem alguma coisa errada aqui. No dia seguinte, a gente foi no outro mercado, eu dei 20 rúpias, que era metade do que eu tinha dado no dia anterior, e apontei para as tangerinas. E ele me deu um saco com 12 tangerinas. Aí, com o Shashi, ele foi comprar com 20 rúpias e voltou com 1 quilo de tangerina. Mas, assim, vamos lá. Essa viagem foi incrível. A gente passou por lugares incríveis. Claro que um dos principais foi o Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e acho que uma das 9 do mundo moderno. E quando você chega lá, você fica uma criança. Você não acredita que você está lá, é lindo de morrer, e você pode ficar tempos e tempos e tempos admirando, que não é o suficiente. Uma outra coisa interessante é a quantidade de religiões que existem dentro da Índia. Não é só o hinduísmo, até tem muito catolicismo também, cristianismo está lá, islamismo está lá também. Então você acaba conhecendo outros templos de outras religiões, tipo a religião jainista, que eu não sabia que existia. Existe um templo maravilhoso chamado Shalmuka Mandir Temple, Templo do Shalmuka Mandir, que é maravilhoso. É um templo feito de mármore branco com 1.444 pilares. É sensacional. É uma coisa assim de louco. Como eles lidam com essa questão dessas diferentes religiões? Existem conflitos religiosos ou existe uma harmonia entre as religiões e uma tolerância? Na maioria da Índia tem uma tolerância, até porque a religião predominante é o hinduísmo e eles são politeístas e pregam muito a paz. Sim. O único lugar que no passado teve problema foi um lugar que é perto da fronteira com o Paquistão, que tem um templo chamado Golden Temple, ou Templo Dourado, e ele é da religião Sikh. A religião Sikh é como se fosse uma mistura de islamismo com o hinduísmo.
passado, teve muita guerra entre a Índia e o Paquistão, especialmente quando eles saíram da colonização inglesa. Especialmente ainda existe ali naquela época, naquela área ali da Caxemira, ainda rolam umas guerras. Então, querendo ou não, a religião ainda é um problema ali. Nessa situação aí ainda é um conflito. Seguimos viagem, sua segunda viagem. A segunda viagem que eu vou falar é Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país incrível. Consegui um visto chamado Working Holiday Visa, que é um visto de trabalho e turismo. Eu, meu irmão, a minha mulher e um super amigo meu de infância resolvemos partir para lá. E você pode ou só fazer turismo, e se o seu dinheiro estiver terminando, você trabalha um pouquinho, faz mais um pouco de dinheiro e continua trabalhando. Nova Zelândia é um país incrível. É um país muito pequeno, com uma população muito pequena. Imagina que Londres, onde eu estou agora, tem 8,8 milhões de habitantes. A Nova Zelândia inteira tem 4 milhões. Então, é uma coisa assim que existem vezes que você vai fazer uma viagem de carro e você pode ficar 2 horas no carro, na estrada, sem ver nenhum outro carro, porque o país é muito, muito pequeno. Você vai numa cidade pequena que só tem um bar e uma loja de roupa. É uma coisa assim louca. É um país que simplesmente foi feito para o turismo, e foi isso que eu senti. É um país muito limpo, é incrível até. Você vai em qualquer parque nacional ou parque estadual, é tudo limpo, tudo escrito em inglês e às vezes em francês e alemão, explicando onde que você bota o lixo, onde que é reciclável, onde você pode acampar, se você pode fazer fogueira, tudo assim. Você sente que pode ser uma pessoa de 85 anos de idade viajando ou um moleque de 16, 18 anos que acabou de tirar a carteira para dirigir, e essas pessoas estão seguindo aquelas regras ali também. E você se sente compelido a fazer o que todo mundo faz. Basicamente, respeitar o meio ambiente. O que mais te impressionou? O tipo de comida, o turismo? O que você indica para brasileiros que vai para Nova Zelândia? As belezas naturais e os esportes radicais. Por exemplo, uma das coisas que ficou na minha memória para sempre foi eu subir um vulcão chamado Taranaki, 2.500 metros de altura. É gigantesco. Você demora mais ou menos 5 horas para subir. Aí, normalmente, você fica 1 hora lá em cima e são mais 4 horas para descer. Então, basicamente, é um dia inteiro de você subindo. Você chega lá, tem neve, sendo que é uma coisa maravilhosa. O visu lá de cima, todo o processo de você subir ele é maravilhoso. E como é que sobe? É alpinismo? Trilha, é uma trilha. E ela é muito simples de fazer. Eu não tinha a minha vestimenta correta para fazer uma trilha. Eu fui com até um sapato tipo All-Star e deu certo. E a outra coisa que eu ia falar é esportes radicais. Lá a galera faz na neve, snowboarding, faz esqui, pula de bungee jump, pula de paraquedas. E isso foi uma das coisas que eu fiz lá. Existe um lago chamado Lago Taupo, que há muito tempo atrás era a boca de um vulcão e hoje em dia é um lago. Você pega um aviãozinho, vai lá para cima e pula de paraquedas. E a última coisa que eu ia falar era da fauna, porque você fica em contato com muitos animais que você não imaginaria que você viria. Como a Nova Zelândia é muito no sul, muito perto da Antártica, você tem algumas praias que tem um monte de leão marinho ou de foca, tem um monte de coisa que você vê na praia a menos de 10 metros de você e você fica pensando, meu Deus do céu, nunca que eu vou ver isso no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou na Bahia, entendeu? O que a pessoa não pode, quando vai à Nova Zelândia, deixar de ver ou deixar de fazer? Eu diria que é conhecer Queenstown, que é a cidade dos esportes radicais, que é na Ilha Sul, conhecer Milford Sound. Milford Sound é a mesma coisa que um fiord, mas Sound é feito pelo vale de um rio e um fiord pelo um vale de uma geleira. Então é basicamente aqueles fiordes noruegueses, você consegue fazer uns passeios na Nova Zelândia com isso. Outro é fazer o passeio do Tongariro Alpine Crossing, que é onde foi filmado O Senhor dos Anéis, que é um lugar inóspito, lindo, maravilhoso, e é para pessoas mais velhas e crianças. Você vê crianças de 7 anos, de 10 anos de idade fazendo essa trilha também. Vamos para a próxima viagem? Vamos para a próxima viagem. Terceira viagem do nosso Apaixonados por Viagem, Gregório, brasileiro que mora há 13 anos em Londres. A terceira viagem que eu vou comentar é o Japão. O país é lindo, a cultura é linda,
tudo funciona e parece que você está vivendo numa utopia. Então, eu vou dar um exemplo da cultura, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, que foi assim. Quando a gente chegou lá, a gente queria pegar o tal do trem-bala, que é um trem que vai a 300 quilômetros por hora, é uma coisa louca, é super rápido. A gente pegou um trem de Tóquio para Kyoto. Aí, a minha mulher foi no banheiro, depois, sei lá, de uns 10 minutos, ela voltou com a cara assim... Você tem que ir no banheiro. Mas eu não quero fazer xixi. Você tem que ir no banheiro, você vai ver uma coisa que você não vai acreditar. O que aconteceu? Quando você vai no banheiro, uma coisa que os japoneses fazem é... Eles vão dormir, é uma viagem de 2 horas. Eles tiram o celular, tiram a carteira, baixam aquela mesinha, botam ali em cima e vão dormir. Você fica pensando, um cara que bandido, e olhar isso aqui, pegar um saco de lixo e levar tudo. Só que ali, todo mundo não tem medo de ser roubado. As pessoas são maravilhosas, tudo é muito cuidado. Aquela coisa que talvez eu já estar um pouco acostumado por estar vivendo na Europa, lá ainda é melhor. A limpeza nas ruas, todo metrô que você entra tem alguém passando um pano em alguma coisa, tudo tá brilhando. Você fica pensando, meu Deus, essa sociedade aqui tá num outro nível. Todos os templos antigos que você vai são muito bem cuidados. A história toda do Japão é interessantíssima. Basicamente, você fica de boca aberta o tempo inteiro. Uma coisa interessante para o brasileiro, que foi uma coisa que abriu meus olhos também, foi... A gente é muito acostumado a relacionar a comida japonesa com sushi. É muito mais do que isso. Mas como a gente é brasileiro, eu acabei comendo muito sushi lá. Só que sushi... para eles, é como se fosse um salgado. Então, se você vai num barzinho, pede um café e uma coxinha, lá a pessoa pode pedir um chá verde e 2 sushis, pequenininhos assim. Come 2 e vai embora, entendeu? Ninguém normalmente vai num restaurante para comer sushi. Então, é isso que, quando você vê, você pensa... E eu ali pensando que era isso que eles comiam. Pede um barco de sushi e vai comer o negócio. Não é assim. O importante é tentar ver as cidades grandes, modernas, como Tóquio e Kyoto, apesar de Kyoto não é tão moderna como Tóquio, mas tentar sair um pouquinho dessas grandes cidades e ir para o interior. Então, uma dica que eu diria, que é uma cidade nas montanhas chamada Shirakawa-go. Ela é uma cidade super antiga e ela ainda tem um negócio chamado ryokan, que eram os hotéis antigos no Japão, que são aquelas casinhas assim, ó. E é uma coisa de louco. É um grande diferencial. Então, que legal. Vamos para a próxima viagem? A próxima viagem que eu vou falar é da Bolívia. Uma dica até que eu ia falar é: inglês ajuda muito para viajar no mundo. Eu não sei falar espanhol. E, às vezes, o inglês me salvou na Bolívia porque eu não conseguia me comunicar com o meu portunhol horrível, que um dia eu pedi uma Coca-Cola e me falaram que você pode falar Coca-Cola que as pessoas entendem. Então, imagina o meu espanhol. O que eu ia comentar da Bolívia são duas coisas que mexeram um pouco comigo. A primeira era um dos meus sonhos de viagem, que era conhecer o Salar de Uyuni. Salar de Uyuni é um deserto de sal gigantesco na Bolívia, um pouco mais para o sul da Bolívia. Há muito tempo atrás era um oceano, que depois se transformou num lago, que depois secou e tem um monte de sal lá. Mas o que acontece lá? Tem uma época do ano que chove, é a época de chuvas. E quando chove, fica mais ou menos uma camada de 10 centímetros a 20 centímetros de água no chão. Só que como o deserto é gigantesco, são mais ou menos 10 mil metros quadrados, você fica com um espelho infinito. Se transforma num dos teus top 3 sonhos de viagem na vida até você chegar lá e ver isso. Então, quando eu estava lá, claro, chorando, felicidade, meu Deus, consegui chegar aqui, não acredito, foi quando eu pedi a minha mulher em casamento. Ainda bem que ela falou sim. Ai, que coisa linda! Ele já vivia com ela andando todos os tops aí que ele andou, pedindo em casamento na Bolívia. Olha que fofo! Amei! Pulando do Salar, um outro lugar que é interessante também e tem a ver um pouquinho com esportes radicais, existe um passeio que você faz de La Paz, que é a capital da Bolívia, que você vai um pouco para o norte de La Paz, que é chamado a Rodovia da Morte. Você sai de uma região chamada Yugan, e você desce mais ou menos 64 quilômetros de bicicleta
numa rodovia que ela é muito pequena e tem um penhasco gigantesco de mais de 100 metros, de 200, sei lá, 500 metros. Ou seja, se você faz um erro, você morre. Você desceu, Gregório? Desci e fiquei assim. Tem umas horas que você fica pensando, eu não deveria estar fazendo isso aqui. Só uma perguntinha. A tua mulher que foi pedida aí em casamento na Bolívia, desceu de bike? Desceu. Ela é louca por bicicleta e durante um tempo da vida dela, ela trabalhou como gerente de uma loja de bicicleta e mecânica. Então, tá no sangue dela. Bolívia é um dos países mais baratos da América do Sul. Então, alguém do Brasil que não conseguiu juntar muito dinheiro, mas pensa em fazer uma viagem internacional, Bolívia é o lugar, porque é mais barato do que quase todos os outros países, claro, sem contar o Brasil, da América do Sul. Me conta a quinta viagem que você fez que lhe colocou dentro do nosso quadro Apaixonados por Viagens. A última viagem que eu vou falar foi uma parte dos países que a gente foi na nossa lua de mel, e é as Filipinas. Filipinas é um país incrível, incrível. A população é incrível, porque eles já foram colonizados por um monte de países, então eles têm a língua deles, mas tem uma galera que fala inglês, tem uma galera que fala espanhol, e quando você vê, você está no meio de uma salada de frutas de felicidade. Vamos colocar dessa forma. O que eu ia falar das Filipinas são duas coisas super interessantes, que é, as praias são maravilhosas, é perfeito para você passar uma lua de mel, águas cristalinas e azuis, e é um país barato também da Ásia. Mas o meu ponto alto foi, quando a gente estava lá, a minha mulher queria muito fazer um curso de mergulho. E eu sou medroso, sou um cagão. Eu sou assim, eu tenho maior medo dessas coisas. Uma noite, ela me convenceu, depois de a gente tomar umas cervejas, para ir no local, e o cara falou para pagar depois, ela falou que queria pagar na hora. No dia seguinte, eu já tinha me arrependido, mas não tinha mais como voltar. Então, fiz um curso de mergulho num lugar incrível, que a visibilidade é maravilhosa, e foi uma outra coisa, que é o ponto de eu estar falando do curso de mergulho, que é quando você aprende um outro mundo que você não sabia que existia, que é o mundo submarino. E você vê peixes, você vê corais, você vê tartaruga, você vê tubarão, e você pensa, meu Deus. Então é uma coisa louquíssima. E tem uma coisa que é bem legal, que lá nas Filipinas, e se não me engano, na Namíbia ou na Angola, que são os dois lugares que tem um evento que é chamado Sardine Run. Literalmente significa a corrida das sardinhas, mas é basicamente quando tem um cardume gigantesco de sardinhas, todos nadando em sincronia. E quando você tá lá, é assim, vontade de chorar de novo. Gregório, aqui no nosso canal, nós temos o card da Tailândia, onde o Renato, que é nosso convidado, ele era executivo e ele saiu de Sampa como executivo para se tornar instrutor de mergulho na Tailândia. E ele falou tão lindo do mergulho quanto você. Então, gente, não deixa de assistir esse card do Renato da Tailândia. Tem algo mais das Filipinas que você queira falar? A última coisa que eu ia falar das Filipinas, que tem a ver com o mar também, e é uma experiência louca, dá um pouco de medo, mas é maravilhosa, que é nadar com tubarão-baleia. É uma daquelas coisas que você fica sempre se perguntando se você deveria ter feito ou não, mas depois que você aprende que eles não comem seres humanos, você fica um pouco mais de boa. Mas é uma coisa que você fica completamente admirado pelo tamanho desses animais, pelo tamanho e grandeza e beleza de você estar ali e ter um bicho de não sei quantos metros passando do teu lado e você pensando, meu Deus. Ele não vai me engolir, que maravilha! Exatamente. Não é isso? E você começa a respeitar mais, você começa a pensar, por que a gente está jogando tanto lixo nos oceanos? E quanto mais as pessoas tiverem consciência disso e salvarem esses animais, não só debaixo da terra, de cima da terra, são as florestas, os nossos filhos, netos e bisnetos terão as mesmas chances de conhecer o que a gente está conhecendo agora.
Vamos pro nosso top 5? Vamos. Quinto lugar. Filipinas. Apesar de ser uma maravilha, Filipinas. Quarto lugar. Bolívia. Terceiro lugar. Índia. Segundo lugar. Nova Zelândia. Primeiríssimo lugar. Japão, pão, 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 pão. Japão, pão, 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 pão. Japão, gente, com aquele povo tão diferente. Mas ele amou todos 5, ele achou tudo maravilhoso. Gente, viajar é possível. Planeje-se, organize e vá e seja muito feliz, porque viajar traz conhecimento cultural que ninguém tira de você. Viajar é tudo, gente. Vem viajar com a gente. Gregório, meu querido, muito obrigado por ter participado do nosso Top 5 de hoje, do Apaixonados por Viagem. Você é um cara. E suas últimas palavras do nosso quadro que eu amo, que é Apaixonado por Viagens. Muito obrigado pela oportunidade, novamente. Adorei essa entrevista e adorei a sua positividade, o seu otimismo. É assim que as pessoas têm que ser. As pessoas têm que estar sempre curiosas, querendo aprender, saber das coisas. O que eu falaria para as pessoas que estão vendo isso aqui é: vá atrás dos seus objetivos. Não deixe os seus sonhos serem apenas sonhos. A vida é uma só e você tem que tentar fazer o melhor possível para quando você chegar e ficar velhinho, você poder olhar para trás e pensar nas suas memórias e saber que você teve uma vida rica. Você conheceu, você respeitou, você aprendeu. E é isso que você sempre tem que pensar. E não necessariamente só em viagem. Apesar de que a gente está falando de viagem, tem tantas coisas boas que a gente pode fazer na vida que no final você vai olhar para trás e pensar: eu tive uma vida legal, eu tive uma vida honrada e eu sou uma pessoa feliz. Então faça questão de você transformar a sua vida numa aventura sensacional. Ô, gente, transformar a sua vida numa aventura sensacional não é só viajar. É ser feliz com o que você gosta, com o que você acha bacana. Como ele diz, corra atrás dos seus sonhos. E como sempre, nós vamos terminando aqui com uma pena, porque pelo meu gosto eu ficava conversando com o Gregório muito tempo. Ele é um brasileiro que nos dá orgulho. Com toda certeza, foi um momento de muita felicidade. Então eu termino hoje com vocês, com os nossos beijinhos coloridos, beijinhos coloridos. Beijinhos coloridos, colorful kisses. Gregório Ribeiro, 37 anos, gerente de restaurante como profissão e mochileiro minimalista como estilo de vida. Mora em Londres, Inglaterra. Louco por viagens de longa duração e slow travel. Adora conhecer lugares novos e fazer novas amizades. Viajar é algo que fica para a vida toda na sua memória. Você aprende a respeitar mais o mundo, o meio ambiente e as diferenças entre as pessoas. Filosofia: melhor se arrepender de algo que você fez do que algo que deixou de fazer. Quando você olhar para trás, vai ter orgulho da sua vida? Gratidão eterna por sua participação. Felicidades hoje e sempre. Celeb e equipe.